Olá pessoal, como é que estão? Conseguem me ouvir? Começamos daqui a pouco, então. Querem aproveitar, fazer alguma pergunta? Temos alguns minutos ainda. Como é que foi a conta bancária? Conseguiram fazer a conta bancária? Eu vi que a gravação ainda não está disponível, né? Vou tentar resolver isso. Bom dia, pessoal. Perguntas, pessoal? Então a gente estava falando sobre classes, criar classe. A palavra em Java é class, classe. Então a gente criou a nossa primeira classe, que foi a conta bancária, seguindo o capítulo 3 do livro do Horstman. Então, nossa primeira classe. A ideia é que a gente agora tenha a opção de criar classes, né? Antes a gente tinha um enunciado com uma certa complexidade e a nossa solução era criar um método, né? Depois a gente passou a ter métodos auxiliares a esse método principal. E agora a gente vai ter uma classe auxiliar da classe principal. Então, com isso, a gente tem a capacidade de fazer programas muito extensos. Em alguns casos, faz bastante sentido usar a classe, em outros, é uma opção. Mas, em geral, a gente prefere usar a classe na expectativa de que, mesmo que o programa agora seja pequeno, com o passar do tempo e com as pessoas que dependem do programa usando o programa, elas começam, os usuários começam a pedir mais coisas. E aí, quando a gente vai acrescentando mais funções, o código vai ficando extenso e a gente vai acabar optando por utilizar classes. Então, classe é uma estratégia para programas grandes. Até aí tranquilo, pessoal? Vocês têm o botão sim, o botão não, e tem o bate-papo. Quem quiser usar a voz, Márcio, tudo bem, Márcio? Vocês estão me escutando? Tranquilo. Então, alguém conseguiu olhar o capítulo 3 do livro? Todos conseguiram acesso ao livro, espero, né? Vocês também devem ter visto que o livro tem exercícios. E alguns exercícios do livro são exercícios de programação, então façam uma classe. Alguns exercícios do livro usam interface gráfica, que é uma estratégia que a gente não está usando. Então pode ser um pouco difícil fazer aquele exercício, porque a gente não tem falado sobre classes que dão acesso à interface gráfica a fazer uma janela para o programa. Mas com o conteúdo do livro, eu acho que dá para acompanhar, mas não é o nosso principal objetivo no momento fazer interface gráfica. É a única diferença assim de abordagem que o livro faz. Bom, outra diferença é que a gente começou a fazer o capítulo 5 e 6 antes de fazer o capítulo 3 que a gente está agora. Então, do livro a gente já tem lá capítulo 1, 2, 3 a gente está falando agora, o 4 que são os tipos de dados, né? E o 5, o 6. E a gente está indo para o 7. O próximo capítulo que a gente vai olhar é o sétimo capítulo, que aparece ali no livro como arrays. Então, quando a gente coloca esse vetor, esse array, esse array, como a gente fala, e as listas, a gente vai ter mais área de dados. Então, a ideia do array é ter um programa que tem muitas variáveis, tem muitos valores para guardar. E a ideia da classe e dos métodos auxiliares é ter um programa que tem muito código. Então, são duas dimensões do programa.
E a gente está atacando agora a dimensão de que o programa tem muito código. Então a gente começa a trabalhar com classes. Bom, se vocês olharem o livro, ele fala de objetos no capítulo 2, fala de classes no capítulo 3. Aí ele volta a falar de classes no capítulo 8, projetando classes. E aí ele vai falar de novo de classes lá no capítulo 12 também. Então, assim, aqui a gente está falando o vocabulário e depois a gente tem que pensar assim, como é que eu faço uma boa classe? E o livro fala como é que eu faço uma boa classe lá no capítulo 8 e depois no capítulo 12. Então, agora, no momento, a gente está reorganizando o código que a gente já fez sem a classe, mas depois, no caso do livro, ele começa a explicar assim como eu poderia usar uma classe nova desde o início. Assim como a gente fez um programa, que a gente primeiro fez o código, depois fez os métodos auxiliares, eu posso fazer um programa que primeiro eu faço o código, depois eu faço a classe auxiliar. E aí essa reescrita, essa reengenharia, essa refatoração, redivisão do código, ela fica mais simples, porque eu já tenho o programa, eu estou só reorganizando ele. Agora, eu poderia olhar para o problema e já imaginar que eu tenho 3 classes. Aí eu já parto direto da escrita das classes. Isso às vezes requer um pouco de imaginação, de prática, e o caminho mais simples é escreve o código, depois reorganiza ele, porque a gente trabalha de coisas que a gente sabe que vai precisar. Às vezes a gente começa a criar uma classe e não usa muito do que a gente imaginou que o programa ia precisar. Então, quando usar a classe, qual é o nome da classe, qual é o nome do método, isso ainda demora um pouco para a gente ter certeza ou para a gente ter mais confiança. O que a gente sabe agora é que eu posso fazer um programa que tem 2 ou mais classes. Isso está ao nosso alcance agora. Perguntas aí, pessoal? A gente vai voltar para a conta bancária. Eu vou abrir aqui para a gente conversar sobre o livro também. E eu quero ver se a gente consegue hoje falar sobre o que o livro fala que são testes. Testes, então, é uma confirmação de que o programa funciona. E aí esse teste, ele pode ser feito de maneira manual, a gente vai lá, executa o programa, olha como é que ele está, e pode ser feito também de maneira automatizada. E o BlueJ dá ênfase para fazer um programa que testa o nosso programa. Então, testar significa colocar em uso e verificar se o comportamento apresentado é o comportamento esperado. Então, isso é o teste. O teste envolve executar o programa, colocar valores e conferir a resposta. Bom, deixa eu tentar abrir aqui para mostrar o livro para vocês. Eu acho que vocês têm acesso ao livro. Se vocês não têm, a gente precisa falar com a biblioteca. Mas deve estar acessível para vocês o livro. Se não, avisem e a gente procura alguém para nos ajudar com isso. Então, esse aqui é o capítulo 3. Vocês conseguem enxergar, hein? Alguém dá um sim ou não? Sim, tranquilo. Vocês já olharam esse livro? Uma boa chance para retomar o livro agora. Então, uma coisa boa do livro é que ele tem exercícios. Os exercícios parecem um pouco com o que cai na prova. Então, é interessante olhar o livro. Bom, o que o livro fala aqui? Ele fala sobre essa ideia, esse verbo é um verbo que é de programação, implementar. Implemento, implementar. Implementar para nós significa codificar o conteúdo da classe. Então, isso é o implementar. Implementar é tornar disponível o código do que faz o método ou a classe. Então, a implementação, implemento, implementar. Existe um método chamado construtor. O método construtor ele é chamado em uma situação particular, que é na hora que eu uso a classe para criar um objeto, eu tenho que usar a palavra new. E a palavra new, novo em inglês, ela vai permitir então que eu faça a execução de um pequeno programa, e esse pequeno programa é o método e é o método construtor. Então eu só posso chamar o construtor junto com o new. Então a gente pode imaginar assim, o objeto ele aparece com o new e ele é usado e depois ele desaparece porque eu não vou mais precisar dele. Então, quando ele é criado, esse construtor faz parte da vida do objeto. É ele que providencia os dados iniciais, a situação inicial, o estado inicial do objeto. Então, esse é um outro termo importante aqui que é construtor. Construtor, então, é um método que vai ser usado junto com a palavra new.
No nosso caso, a gente fez um construtor que quando eu crio a conta bancária, eu posso dizer o saldo inicial da conta. Então, o construtor teve como função transportar valores do programa principal para dentro do objeto no momento da sua criação. A gente fez um construtor que recebia o número da conta e agora atualmente a gente está com um construtor que recebe o saldo, que é o que parece mais com o do livro. Então, a gente tem aqui essa ideia de instância. Instância é uma outra palavra para falar objeto. Objeto e instância. Então, uma instância da classe conta bancária. Uma conta bancária é uma instância da classe conta bancária. Então, a gente tem a ideia da conta, o que é possível fazer na conta bancária, qual é a estrutura da conta bancária, e depois nós temos as contas em particular. E aí essas contas em particular são os objetos, e essas contas em particular são instâncias. Então, às vezes a gente tem mais de um nome para praticamente a mesma coisa. Então, instância, objeto, até o momento a mesma coisa. Bom, ele vai destacar dois outros assuntos, né? Ele tem a interface desenhar formas gráficas, a gente vai pular essa parte, essa letra G aqui é um opcional, mas a gente vai falar um pouquinho também de comentário e documentação hoje. Então, em geral, a gente já tem uma classe pronta e a gente usa ela. Só que, dependendo do problema, a gente vai descobrir que a classe que a gente precisa, a gente não sabe aonde está, ou ela não está disponível, a gente vai ter que criar essa classe. Então, quando a gente começou a programar, a gente começou a usar a classe System, estava pronta. A gente usou a classe Scanner, a gente usou a classe Math, a gente usou a classe String, a gente usou Random, a gente usou várias classes que já estavam prontas. Mas a gente ficava restrito a usar classes que já existiam. E agora a gente está começando a criar a nossa própria classe. Então, o que é importante nesse ponto, que é o que ele chama de documentação, é se eu crio uma classe e eu tenho a expectativa que outros programadores usem essa classe, como é o caso da System. Alguém fez a classe System e outros programadores, no caso nós, estamos usando a System. Como é que eu sei o que a System faz? Porque o programador que fez a System escreveu um texto para que o outro programador tivesse mais detalhes de como é que a classe System funciona. Então, o que o livro está colocando ênfase aqui é isso. Quando eu fizer a minha classe conta bancária, eu posso entregar o código da classe conta bancária, mas eu poderia ajudar o programador que vai usar essa classe que eu fiz, colocando mais detalhes, colocando mais informação. Isso é a tal da documentação. Então, esse é o capítulo 3 do livro. Bom, a gente começou a falar sobre a conta bancária. E aí lá no BlueJ, a gente fez um código com essa aparência aqui. Acho que a primeira coisa que a gente nota é que até o momento a gente tinha feito códigos assim, ó, com um bloco de linhas, um comando depois do outro. Então, essa sequência aqui, esse é o nosso programa principal, esse era para nós o programa. E agora mudou um pouquinho, porque olha só, eu tenho uma área pequena aqui, eu tenho uma outra área pequena aqui, eu tenho uma outra área pequena aqui, eu tenho 3 áreas de código. Cada área de código tem o seu nome. Mas se eu pensar numa execução que vai da primeira linha até a última, isso não faz mais sentido. Eu não sei quando esses 3 métodos vão ser ativados, eu não sei quantas vezes eles vão ser ativados. Então, essa classe está ali disponível para que a gente faça um outro programa e esse programa vai coordenar quando os métodos disponíveis vão ser ativados. Então isso atrapalha assim, muita gente, porque até essa parte de seguir uma sequência, eu acho que é bem tranquilo. Agora, quando a gente coloca isso como uma possibilidade, os métodos estão ali, você chama na ordem e quando quiser. E aí a gente fica assim, tá, como é que eu vou, quando é que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Então são dois códigos bem diferentes. Esse daqui é um código de sequência, um código de controle de fluxo de execução, um comando depois do outro, condicional, repetição. E esse é um código diferente, ele é formado por pequenos blocos. Então esse aqui é um código que vai ser auxiliar de um outro código que é o código principal. Então a gente tem essas duas formas de enxergar a coisa. Ah, certo, a gravação não está disponível ainda, pessoal. É,
O código que a gente está vendo aqui é o código do capítulo 3 do livro do Horstman, e a gente tem dois códigos. Primeiro, a gente resolveu fazer uma classe conta bancária. Então, a palavra que a gente não tinha usado agora é o class. A gente usou class da outra vez para colocar o main dentro do class. E agora a gente está usando o class de novo e é outra classe. Só que agora o meu programa tem duas classes. É a primeira vez que a gente tem isso. Geralmente a gente tinha uma classe e essa classe tinha dentro dela vários métodos. Agora eu tenho duas classes, né? Então essa é a novidade. Então a classe principal a gente vai ter um scanner. Eu coloquei um print só para a gente ver o que está acontecendo. Criamos duas contas bancárias, alteramos o saldo e fizemos um depósito e depois mostramos o saldo. Então esse era o programa principal. E agora a gente tem um auxiliar, e o auxiliar vai dizer assim, toda conta tem um saldo, um balance, tem um saldo. E a conta permite consultar o saldo sem alterar o saldo e permite depositar de maneira que o saldo seja acrescentado do valor V. Então, aqui seria uma operação de consulta, aqui uma operação de modificação, e esse método aqui, ele é um método diferente, porque ele vai ser usado toda vez que eu criar uma classe nova. Então, esse método, ele só pode ser usado junto com a palavra new. Então, assim, imaginando um objeto, eu tenho que criar ele com bank account, junto com o new. Aí depois eu posso chamar deposit e get balance em qualquer ordem, quantas vezes eu quiser. Mas no início, a primeira coisa que eu vou chamar é o bank account. E isso para nós é muito importante, porque a gente está dizendo o seguinte, para criar uma conta, você só pode criar uma conta se você me disser qual é o saldo inicial da conta. É muito importante para o banco ter essa clareza, olha, qual é o saldo da conta. E nós fizemos aqui um método específico, um método que tem o nome da classe, e ele permite que passe um parâmetro e eu ajustei para que ele pegue esse valor e guarde nesse campo ou atributo que é uma área compartilhada entre todos os métodos de um mesmo objeto. Então a gente teve essa capacidade. Ó. Eu posso criar agora várias contas diferentes. Então quando eu tentar criar uma conta, ele diz assim, ó, você tem que dizer qual é o saldo. Ah, esse aqui o saldo é 123. Aí eu vou criar uma conta, essa aqui o saldo é 10. E aí eu vou criar outra conta e esse saldo é 30 mil. Eu tenho três contas separadas, só que eu tenho duas classes no programa. Então a nossa dificuldade agora é criar uma classe de maneira que ela possa ser uma referência para criar um objeto. Até o momento a gente tem pego classes prontas. Então, por exemplo, se eu olhar e inspecionar essa conta, a gente vê que dentro dela ela tem um saldo, a outra conta tem outro saldo, e a terceira conta é a que eu coloquei mais dinheiro, tem um saldo ainda maior. Só que se eu olhar, por exemplo, a classe, e pedir para olhar a classe, inspecionar a classe conta bancária, ela é uma estrutura que ela não tem campos, ela não tem métodos, ela está lá vazia. O que ela permite é criar objetos, e cada objeto que ela cria tem um lugar para guardar um número, que é um double, que é um real, que seria correspondente ao saldo da conta. Então, nesse momento, essa classe ela é uma fábrica de objetos. E até o momento anterior, quando a gente tinha uma classe como essa daqui, na verdade, essa classe ela era o programa principal onde eu tinha vários métodos auxiliares. E tudo isso era estático. E agora a gente está aproveitando essa área dinâmica aqui, onde além da área estática, eu criei uma área dinâmica que é povoada por objetos. Então, toda vez que eu uso a palavra new no meu programa, vocês imaginam que eu estou criando um objeto a mais nessa área aqui. Essas representações, a laranja, a vermelha, são características do BlueJ para que a gente possa enxergar, visualizar o que está na memória do computador. O nosso programa vai criar essas áreas, só que ele não vai permitir que a gente enxergue visualmente. Então, essa área aqui é uma espécie de teste onde eu posso
ir lá e fazer testes. Eu vou criar um app novo. Ele deixou. Só que aí quando eu olhar o app não tem nada dentro. Porque a classe app que a gente fez aqui, ela não define nenhuma característica dinâmica, tudo é estático. Então, ela não define nenhuma característica que vai ser transferida para os objetos. Agora, a Bank Account não. A Bank Account, se eu olhar, uh, esse double não é static e os três métodos não são static. Então, toda essa estrutura que eu estou colocando aqui, ela é característica dos objetos que a classe cria e não da classe em si. Então, a gente está tentando agora separar essa parte estática que a gente vinha usando da parte dinâmica que a gente passa a usar daqui para frente. Então, a nossa capacidade agora é criar objetos. No programa, New Bank Accounts. No BlueJay, botão da direita, New Bank Account. E a gente pode simular a criação de um objeto. E agora a gente pode interagir. Então, por exemplo, eu posso perguntar qual é o saldo, 45. Eu posso pedir para inspecionar, para eu poder ter uma representação visual do conteúdo dele. E aí eu vou lá e vou fazer um depósito. Olha, tem 45, eu vou depositar mais 15 e ele passa o saldo para 60. E agora eu posso consultar 60, tá certo? É o que está lá dentro. Só que as demais contas, elas são independentes. Então, o conteúdo das demais contas não vai ser afetado quando eu movimento uma das contas. Então eu dei a ideia assim como se o banco tivesse um caderno e cada folha fosse uma conta. E aí quando eu crio uma conta nova, é como se eu criasse mais uma folha nesse caderno, mas cada conta tem as suas operações independentes. Só que toda conta vai ter um saldo, toda conta permite depósito e toda conta permite consultar saldo. Então, essa é a abstração que a gente está criando aqui para poder fazer um sistema de gerência de contas bancárias. Por enquanto, a gente tem uma, duas contas. Depois, a gente vai evoluir para ter mais contas. Mas agora, a dúvida é, isso é um método, isso é um campo, e a gente quer ver se a gente consegue compreender melhor essa novidade, essa área dinâmica do nosso programa. Bom, como é que a gente continua aqui? Eu estou tentando acompanhar o livro, porque é uma forma de que vocês também possam revisar usando o livro. Então a gente fez o mesmo exemplo e eu vou tentar seguir o livro aqui. Então, o que que ele fala aqui? O livro, então, ele tem lá 9 compartimentos ali. O nono a gente não vai dar muita importância, mas é interessante fazer. Ele fala assim, que eu tenho que definir um método, definir um construtor e definir uma classe, que é o que aparece no nosso exemplo, né? Ele vai falar sobre o Javadoc. O Javadoc é um programinha que a gente vai usar de maneira indireta. Daqui a pouquinho a gente vai usar. Ele fala sobre campos de instância. Campo de instância, então, é a maneira que ele fala sobre criar uma variável que pertence a um dado objeto. Então, campo de instância. Um campo, um field, no BlueJay, field em inglês, campo, ele é uma área dinâmica e ele é, no fundo, uma variável. Então, esses daqui são os fields, os campos. Então, cada conta tem um campo, uma variável que pertence ao objeto. Então, é isso que ele está falando ali. Quando eu faço um método auxiliar, a gente viu que a gente tem a opção de retornar um valor. E o getBalance, ele faz isso, ele retorna o saldo. Então, para retornar o saldo para quem fez a ativação do método, a gente vinha usando o return, e isso vai permanecer. Aí ele entra numa coisa legal que é teste. Teste de unidade, teste unitário. O teste de unidade significa, o meu programa vai ter várias classes. Só que eu gostaria de confirmar se cada uma funciona do jeito que eu quero, para depois ver se o programa continua funcionando. Então a gente sabe assim, se eu tiver um conjunto de peças que funciona separadamente, isso não é uma garantia de que o todo vai funcionar, porque depende das conexões, depende de uma porção de coisas. Agora, se uma das peças está quebrada, é muito difícil que eu consiga montar uma coisa correta a partir delas. Então, a primeira coisa é verificar se cada classe funciona. Se cada classe funciona, aí eu me animo a fazer o sistema com todas as classes juntas. Então, o teste de unidade, que ele está destacando aqui no capítulo, é essa ideia
ao fazer uma classe, conferir se ela está funcionando. Como é que a gente confere se ela está funcionando? A gente vai executar um programa, vai executar a classe e vai verificar se ela funciona. Em geral, para poder executar a classe, eu tenho que criar um programa. E aqui no BlueJay não é necessário, eu posso usar, como a gente fez agora, eu posso usar o mouse para poder fazer a chamada. Tá? Então, aí ele fala sobre as categorias das variáveis. Até agora a gente tem variável local, a gente tem parâmetro e a gente tem campo. Uma variável pode aparecer em 3 lugares diferentes. Então, isso ele está revendo aí conosco essas coisas que a gente vinha falando. Bom, aí ele fala sobre os parâmetros. E aí ele tem o parâmetro de um método implícito e o parâmetro de um método explícito. Então começa aqui começa a ficar mais animado. Mas vamos olhar. Olha só, se eu tiver aqui no Bank Account, eu estou vendo que eu tenho aqui o que seria uma declaração de variável, que aparece no mesmo formato aqui, ó. Então essa é uma variável, mas ela foi criada fora de qualquer método. Então a gente chama ela de campo, de field. Por que que ela é diferente? Porque se ela aparece aqui, significa que quando eu usar essa palavra aqui, ou aqui, ou aqui, essas áreas de código todas se referem à mesma área de dados. Então, para cada conta tem um saldo e os 3 programas usam o mesmo saldo. E agora o programador ele criou uma estratégia que ele recebe um valor, imagina 20, ele pega esse 20 e guarda nessa área que todos os outros métodos vão ler. Então, a partir de agora, qualquer método que perguntar qual é o saldo, vai descobrir que o saldo é 20. Porque houve essa associação. Eu peguei um parâmetro que transportou um valor do programa principal, peguei esse valor, guardei nessa variável, só que essa variável ela não foi criada aqui dentro desse bloco. Ela foi criada fora do bloco. Então, ela é um campo. Todas as nossas rotinas dentro desse objeto vão enxergar o mesmo campo. Se balance for estático, todos os métodos estáticos enxergam ele. Se balance é dinâmico, como é o caso aqui, todos os métodos dinâmicos enxergam ele. Então tem só que cuidar. Se essa variável pertence à classe, ela é static, ou se ela pertence ao objeto, ela é dinâmica, não tem nenhum static marcado. Então nota que isso aqui foi uma forma... Professor, Pode falar. o balance, então, é um espaço da memória em que todos os balances de cada um dos objetos está guardado. Acho que o melhor é imaginar que cada conta bancária é como Tem se o seu... fosse o seu balance, exato. Ah, tá. Então, É se eu porque tiver... senão eu ia perguntar, tipo, se eu criasse vários objetos, eu poderia running out of space in the balance area, sabe? Vamos dizer É, assim. exato, exato. A memória que a gente tem disponível é a memória do computador. Ah, então, assim, se eu criar 10 contas, eu vou ter 10 variáveis saldo, uma em cada conta, um balance em cada conta. Então, Ok, valeu, senhor. Era isso aí. isso é legal porque assim, quando o nosso programa começa a executar, não existe área de memória reservada para o saldo, porque não tem nenhum objeto. Quando eu fizer um new, uma área nova vai ser obtida. E é o que o BlueJay tenta desenhar aqui, ó. Quando a gente começa a usar essa simulação aqui, não existe nenhuma memória ocupada. Agora que eu já tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco contas, cada conta tem o seu saldo independente das demais. Mas não é uma ideia assim de que todos os saldos são criados, não. Quando eu crio uma conta, dentro vai ter um espaço para colocar um saldo. Legal. Essa variável aparece aqui, essa outra variável aparece aqui. O outro lugar que a gente tinha colocado uma variável era, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar uma variável aqui dentro dessas chaves, a gente diz assim, ela passa a existir aqui e quando chegar no final dessa chave numa execução, ela desaparece. Então ela é uma variável automática, uma variável local. Ela só funciona nesse local aqui. Quando o método for executado, ela aparece na memória. Quando o método termina a execução, ela desaparece. Essa é a automática. A outro tipo de variável que também é local é esse que é o parâmetro.
esse B vai ser passado um valor, esse B está disponível dentro desse bloco. Quando essa execução desse bloco terminar, o valor de B desaparece da memória também. Então é como se fosse uma sanfona. Eu abri um espaço com o B para poder executar esse método, a execução terminou, eu libero o espaço. Aí eu chamo o getBalance, ele não precisa de espaço. Quando eu chamar o depósito, eu crio um espaço para o V, executo o depósito e jogo fora quando terminar o depósito. Então, essas variáveis elas vão sendo criadas de acordo com a execução do método. Agora, o balance é quando eu crio um objeto, o balance é criado. E enquanto esse objeto existir, o balance permanece. Então, esse saldo ele vai existir durante toda a vida do objeto conta bancária. Agora, esse B ele só existe quando eu faço a chamada do construtor e depois ele é liberado. Então, isso é interessante porque essa memória dinâmica, ela faz com que eu possa executar muita coisa. Eu não preciso ter todas as ocorrências reservadas na memória. À medida que o programa vai executando, ele consegue mais memória, libera e depois pega a memória de novo. Ele está sendo com uma área de memória variável sendo ocupada. Isso que é o tal do dinâmico nessa nossa conversa aqui. Então, ele está falando lá, olha, tem os tipos de variáveis. Tem aqui campo, field, aqui tem o parâmetro, o parameter, e eu tenho uma outra área que a gente já usou, que é, por exemplo, essa área aqui, ó, o scanner, o AC1, o AC2, o bank account aqui. Essas variáveis que aparecem aqui, elas aparecem nesse bloco. Quando o main entrar em execução, essas variáveis existem. Quando ele chegar no final da sua execução, essas variáveis desaparecem junto com o bloco. Então, isso aqui é uma variável local. Essa é um tipo de variável. Essa daqui é um campo, é um tipo de variável. E essa é um parâmetro, é outro tipo de variável. Todos são variáveis, é um tipo e um nome. Só que a duração delas durante a execução do programa é diferente. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Esse balance, ele dura muito mais do que essas duas variáveis que são parâmetros. Então, ao longo da vida de um objeto, o balance vai sempre existir e o B aparece para uma execução do método e desaparece. Depois o método é chamado de novo, ele volta a aparecer. Então elas são descartáveis, elas são dinâmicas, automáticas. Elas aparecem e desaparecem à medida que são necessárias. Então é uma gerência bem interessante de memória que a gente está fazendo simplesmente pela posição onde a gente declara a variável, dentro do método, fora do método, e aí como parâmetro ou como variável local. Tem bastante coisa interessante acontecendo. Tudo em relação a como a gente ocupa a memória. Bom, o que ele fala de documentação lá no capítulo? Se a gente não fez ainda, mas se eu olhar esse botão aqui, ó, eu posso trocar para documentação. E aí o que aconteceu? Existe um programa chamado Java Doc, Doc de documentação, de documento. E aí quando eu aperto essa barra aqui, esse programa é executado e ele gera esse texto, um texto em HTML, é um hipertexto, e ele serve como referência. Se eu fosse usar a classe conta bancária, eu poderia ter o código-fonte dela, mas eu poderia ter simplesmente a documentação. Então, quando ele fala do Javadoc no livro, para nós ó, é mais fácil usar o Javadoc indiretamente por aqui. Troca para documentação e ele está explicando. A conta bancária é uma classe pública, ela é uma extensão da classe Object da linguagem Java. Ela tem um construtor que recebe um double e ela oferece dois métodos. Além disso, por ser uma classe Java, ela também oferece outros métodos que eu poderia usar. E um deles a gente conhece, que é o equals, que a gente já conversou sobre a necessidade de usar o equals quando a gente compara dois objetos. Então, aqui embaixo tem mais detalhes. Ó. O que é o construtor, o que é o detalhe do primeiro método e do segundo método. Só que a gente não escreveu código, não escreveu nada. Então, não existe uma documentação mais detalhada. Me avisaram que travou aqui, pessoal. Voltou? Melhor agora? Como é que tá?
Bom, perguntas, pessoal? Então, voltando para o livro, né? Então, as ideias assim principais do livro, elas aparecem todas nesse exemplo. A classe, o campo, o return, os parâmetros, tem tudo. Por isso que aparece esse exemplo de conta bancária, porque é um programa curto, mas é que ele serve para mostrar uma série de conceitos que eu diria só fazem sentido se aparecerem ao mesmo tempo. Então, aqui no livro ele vai continuar explicando, talvez em mais detalhes, né? Mas a classe que ele está tentando fazer é a classe conta bancária. Então, ah, ele está dando um exemplo sobre o que se chama níveis de abstração, o nível de detalhe que a gente vai usar quando descrever algum objeto. Por exemplo, a conta bancária que a gente tem, a única coisa que a gente descreveu foi que ela tem um saldo. Mas a conta bancária tem outras propriedades além do saldo. Então eu posso dizer que ela tem um banco, ela tem uma agência, ela tem um número, e isso a gente não representou, ainda não representou. A gente fez a representação de uma única propriedade. Então isso ele está chamando de abstração. Ele tem aqui no exemplo um depositar e ele tem um saque. O saque é o withdraw. O withdraw a gente não tem ainda, mas a gente pode fazer. Então, para completar o exemplo, além de depositar, eu posso fazer a retirada. Então, o que muda ali é o sinal. Bom, quando eu ganhar um valor na retirada, esse valor vai ser descontado do saldo. Então, na verdade, é um valor double, é um real, um número só que com esse programinha, a gente criou uma disciplina, criou um controle que eu só posso acrescentar valores pelo deposit, pelo depositar, e eu só posso alterar valores pelo withdraw, pelo sacar. Então, não é um double qualquer. Agora é um double que está sendo controlado. Essa área de memória, ela tem aqui 4 programas que definem como essa área pode ser usada. Isso é um ganho muito grande em relação à abstração, porque eu não tenho mais somente uma área de memória. Eu tenho toda essa inteligência, todo esse código que vai dizer se a operação sobre aquela área de memória é válida, é conforme esperado. Então, por exemplo, do jeito que a gente fez, eu posso somar e subtrair sobre o real, sobre o double. Mas eu não posso multiplicar, eu não posso dividir. Mas o double permite várias operações, só que do jeito que a gente escreveu o programa, não dá para fazer isso, porque eu fiquei restrito aos 4 métodos que eu ofereci. Então a gente tem muito mais controle, muito mais confiança de que a gente vai conseguir fazer uma conta bancária funcionar corretamente, porque todas as operações que o Double oferece, elas só vão se tornar disponíveis, só vão se tornar públicas se elas pertencerem a um método dentro da classe conta bancária. Então, a pessoa que fez o saque é a pessoa que está olhando os outros códigos, e ela consegue ver se isso faz sentido ou não. A gente já tinha falado, esse programa tem 2 defeitos graves, né? Um deles é que eu posso depositar um valor que seria negativo. E aí, na verdade, isso é um saque. E eu poderia sacar um valor negativo, o que resultaria num depósito. Então, imagina a dificuldade que seria alguém descobre essa falha, deposita para mim menos 2.000. Tá? E aí, um valor negativo vai ter um comportamento diferente do que eu esperava. Eu esperava que no depósito o saldo aumentasse, na retirada o saldo diminuísse, mas isso não vai ser verdade se o valor V for menor ou igual a zero. Então, eu precisaria ser mais restritivo. Não é qualquer valor V que pode participar de um depósito ou de uma retirada. O V tem que ser maior que zero. Senão a gente fez bobagem aqui. Tá claro até aí, pessoal? É um programa muito pequeno, mas agora que a gente está pensando sobre a variável double, a gente começa a ver assim,
Tá, mas e se ele fizer um saque e não tem saldo? O que acontece? Ele fica negativo? Não tem, não vai haver saque? O que vai acontecer? Então, essa variável que ficava na memória sujeita a qualquer operação, ela fica na memória, mas ela está guardada por 4 programas diferentes. Cada um dos 4 programas tem uma função específica. E é essa estrutura que é o projeto da classe. Essa é a estrutura que vai nos dar maior confiança em programas grandes. Então, ele vai falar sobre o construtor, vai falar sobre os métodos, né, o depositar, o sacar e o consultar saldo. Ele vai explicar lá como é que a gente escreve cada um dos elementos. A gente está partindo dessa ideia de que todo método agora é público, toda classe é pública e todo atributo é privado. É uma regra inicial para simplificar essa história toda. Se eu não colocar essas palavras, deixar vazio é uma coisa. Se eu colocar a palavra também, então a ausência da palavra não resolve o problema. Eu preciso colocar público ou privado. Bom, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, se a gente fosse fazer direitinho, a gente colocaria em cada método uma explicação. Então, por exemplo, esse aqui é o withdraw. Ele diz assim, ó, vamos botar um comentário, barra asterisco, asterisco. 2 asteriscos. E aí aperta Enter. Aí ele vai dizer assim, ó, retira o valor V da conta bancária. Ele está colocando uma explicação sobre o que esse método faz. É difícil, às vezes a gente fica meio chateado, assim. Tá, mas isso é o que está escrito ali, o withdraw V. Quem é que não entendeu? Mas são 2 níveis, né? Agora eu tô olhando o código-fonte, mas eu também quero escrever uma espécie de um manual. E esse manual vai ajudar a pessoa que não está olhando o código-fonte, que está usando a classe. Então, esse texto que eu coloco no comentário é o texto que eu veria quando essa classe fosse entregue para outra pessoa. Retiro o valor V da conta bancária. Parâmetros V, o valor a ser retirado. Esse texto que aparece aqui, ele foi descrito. A primeira linha do comentário aparece aqui na description e as linhas todas de comentário aparecem aqui embaixo. Então isso é o que ele está chamando de documentação. Imagine a biblioteca Java, as classes de Java que a gente já usou. Todas elas têm um comentário desse tipo. Cada método que a gente usou tem uma explicação. E esse método que a gente usa, que tem uma explicação, a gente consegue fazer acesso porque existe uma espécie de integração entre o Javadoc e o nosso editor de texto. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui no Scanner e tenta ler a documentação, a gente pode consultar documentação quando a gente está escrevendo o código. Então, por exemplo, se eu fizer lá conta um ponto e aí apertar W, a gente vai ter lá o withdraw. E aí aqui aparece o método que a gente acabou de criar. Então, o withdraw. Então, essa integração que existe entre o texto que a gente escreve aqui e o texto que a gente enxerga na classe auxiliar. Muito do que a gente vai enxergar é o que aparece no comentário e não apenas no código. Vamos ver se vai agora. Ele não está muito animado com o meu Javadoc aqui. Agora foi. Ó. Então, o withdraw, esse texto que aparece aqui, retira o valor, parâmetros, o valor a ser retirado, isso aqui ajuda a pessoa quando ela vai usar a nossa classe. Eu não voltei e olhei o bank account. O que eu fiz foi, eu deixei uma frase aqui no comentário, e agora quando a pessoa precisar usar esse programa num programa maior, ela vai ter acesso àquela frase. Ah, para ver as sugestões. Ah, isso eu acho que varia. Eu apertei ponto W, no meu caso, Ctrl barra de espaço. E depois as setas. Então, a pessoa que fez o wait, ela botou esse texto todo aqui, ó.
eu fiz o withdraw, eu botei só uma frase. Mas essa frase já me ajuda a conferir se, era isso que eu queria fazer. E aí eu escolho, eu quero fazer isso mesmo. Então lá na conta 2 eu vou depositar 10 e tirar 5. Pronto, withdraw. Então, aquele texto complementar, ele só vai aparecer se a gente escrever. Então, deposit é uma variável, tá? Beleza? Desculpa, um campo. E aí, quando eu tentar completar, não vai aparecer texto aqui, a não ser que eu tenha colocado o texto direto lá no nosso comentário. Então, é o que o livro está dizendo. Olha, se a gente tomar mais cuidado e escrever o comentário, a gente ajuda a pessoa que está usando a classe. Não nos ajuda, porque eu sei o que a classe faz. Mas quem tentar usar a classe conta bancária vai ter um auxílio adicional. Vai ter um texto que pode ter o que eu quiser, e esse texto vai ajudar a pessoa a usar essa classe. Então ele está dizendo, olha, a classe quando está pronta, está entregue para outro programador, é provável que eu tenha um comentário em cada método e um comentário da classe, para que esse autocompletar possa ajudar a outra pessoa. As classes que a gente usa, todas elas têm comentários. As classes que a gente está fazendo, a gente está evitando de comentar, porque a dimensão do código aumenta, porque às vezes o que eu falo no comentário tem mais linhas do que o código que eu escrevi embaixo. Aqui é um exemplo. O withdraw ele tem uma linha, só que aqui o comentário tem duas. Tem mais texto comentando do que texto implementando. Isso é bastante comum também. Bom, quem é que sabe aí o que a gente faz? Se alguém depositar um valor negativo, isso aí está errado. Se depositar zero, já está errado. Se a pessoa depositar um valor negativo ou zero, acho que eu não deveria deixar. Então, eu vou precisar avisar. Eu vou ter que dar uma mensagem dizendo, cara, não dá para depositar um valor negativo. Então, o Double permite dois problemas. Um problema é assim, a pessoa digitar um milésimo de real. É um valor que eu não tenho como converter em moeda depois. Isso já vai me criar um problema. Um valor muito pequeno, isso vai me criar um problema. É uma fração que é menor que 1 centavo. O outro problema que eu vou ter é se a pessoa tenta transferir depositar, seria chegar no banco, pegar o dinheiro, passar para o balcão, passar pelo balcão para o caixa. E aí eu estou passando menos R$ 20. Isso não existe. Eu só posso passar R$ 20. Menos R$ 20 não pode acontecer. Então, isso estraga a abstração, isso estraga a lógica do programa. Então, eu vou ter que garantir que esse valor V, ele sempre é maior que zero. Senão, a operação não vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode receber um valor negativo, transformar ele para um valor positivo e seguir o programa alegremente. É uma estratégia. Corrigir o valor e aí operar. Só que assim, eu te passei menos 20, você entendeu 20 e fez a operação de 20. Eu que chamei o programa, eu estou com a impressão que eu passei menos 20. Mas na verdade houve uma correção, eu não fui avisado de que houve uma correção. A melhor estratégia é avisar que esse valor não é um valor correto, não é um valor legalmente, né, juridicamente, né? Então, assim, pelo manual esse valor não pode existir. E aí acontece esse tipo de programação aqui, ó. Se o V é menor ou igual a zero, são duas etapas. A primeira é a seguinte, eu vou dizer, olha, não dá para fazer. Não dá para fazer, tchau. A gente não vai mais conversar, tá errado. Que é o que a gente vai fazer agora. Então, o que eu tentei fazer aqui? Eu fiz duas coisas. Uma, eu usei uma palavra de Java que se chama throw. Throw é lançar, atirar. Então, lançar uma bola, throw. O que ele está dizendo? Essa é a maneira em Java
de avisar que eu encontrei um argumento, um parâmetro, alguém passou um valor e esse valor não é o valor esperado. A illegal argument, argumento inválido, ilegal, não vou aceitar. Se você passar um valor negativo, eu não vou aceitar. O programa vai parar a execução. Então, esse controle é um controle muito comum e ele aumenta muito a qualidade do programa, porque o programa ele passa a ter um critério que ele vai te dizer, olha, cara, isso aqui não pode acontecer. Os caras estão usando a classe conta bancária de forma errada. Eu vou avisar e eu vou parar a execução agora. Porque um programa ele faz muitas coisas e faz coisas muito rápido. Se eu deixar uma bobagem dessas acontecer, no final do dia, o banco está em apuros, né? Tem muita conta errada. Então, nesse caso aqui, esse controle que usa o comando if, ele vai fazer um desvio da execução. A gente vinha executando o programa e agora ele fez o seguinte, não, para, aconteceu um negócio muito estranho. Vamos parar a execução. Então, ele só faz isso. Vamos parar a execução, vocês olham o que aconteceu e aí depois a gente executa o programa de novo. É uma medida drástica para parar a execução. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que fica. Eu estou com a conta bancária aqui, eu vou criar uma conta bancária, vou colocar 100 como saldo e agora eu vou tentar depositar 20. E quando eu olho, eu tinha 100, depositei 20, 120. Usei de forma correta. Agora, eu vou tentar depositar. Agora, menos 10, menos 12, menos 10. Depositar número negativo está muito estranho. Muito estranho, eu não quero deixar. Ok. E agora, bum, explodiu. Ele vai gerar essa mensagem horrorosa aqui. Cara, isso aí não pode acontecer. Valor VDD, ficou feio, né? Deve ser maior que zero. Eu coloquei uma mensagem e o programa ele não continua. Essa linha aqui embaixo, ela nunca vai acontecer se essa expressão é falsa. Em geral, a gente escreveria assim, né? Colocaria um else. Mas na prática a gente não faz isso, porque o throw ali em cima, ele é um comando da linguagem Java e quando ele acontece, a execução é interrompida. Então, eu não preciso colocar o else, mas na verdade é o que está acontecendo. Olha, se o valor for negativo, a gente vai para uma situação que para tudo, deu tudo errado. Vamos parar o programa. E se o valor é maior que zero, tudo bem, vai lá e deposita o valor, soma esse valor no saldo. Então, essa seria a sintaxe normal. Só que esse comando, ele funciona igual ao return. Quando ele executa, o programa para aqui na linha 20, ele não vai seguir para as próximas linhas aqui embaixo. Então, agora o que a gente fez? A gente fez um código que ele é muito mais confiável do que o código anterior, porque se alguém usar o código de forma incorreta, vai acontecer um aviso e esse aviso vai evitar que o programa continue a execução. Parar a execução é alguma coisa um tanto drástica, eu sei, mas é melhor parar do que chegar num saldo incorreto. Imagina no final do dia desapareceu dinheiro no banco, a gente vai ter problemas. Então é melhor parar. Então, se a gente tivesse uma interface, coisa e tal, quando acontece esse throw, a gente pode botar uma mensagem, ó, aconteceu um erro e coisa desse tipo. Mas agora eu não estou preocupado com a interface, estou preocupado alguém passou um valor negativo e eu não quero deixar isso acontecer. Eu coloquei esse comando. Então, todo método que recebe um valor, quando ele recebe um valor, a gente precisa conferir se esse valor parece um valor aceitável. Se o valor não é aceitável, lança uma exceção de argumento ilegal e esquece. Deixa o programa principal cuidar disso. Você tem a obrigação só de parar a execução se você nota que parece que é uma fraude, parece que é um ataque de um hacker, parece que é um uso incorreto. Você tem que parar a execução, que é o que a gente fez aqui. Duas coisas acontecem. Eu criei um objeto e esse objeto é de uma classe em particular, que é o Java Lang Illegal Argument Exception, que ela é usada em toda a biblioteca Java para avisar quando a gente passa um número que não faz sentido.
E agora eu peguei esse objeto e lancei ele como uma sinalização de que o programa entrou numa situação anormal, uma situação de exceção. Isso aqui não era para acontecer, o V não podia ser negativo. Para tudo, gente, a coisa está muito estranha. Então, eu deixei isso codificado aqui. Nota que dessa forma eu impedi um uso incorreto do deposit e impedi o uso incorreto do withdraw também. Eu coloquei o mesmo comando nos dois. Aqui eu vou ter que pensar, quando eu crio uma conta, será que eu posso criar conta já com um débito? E aí eu tenho que perguntar para o banco se eu posso ou não. Eu já posso criar uma conta devendo dinheiro? Pois é, eu vou dizer que não. Olha, quando a gente está aqui trabalhando no banco, eu quero criar uma conta já com dinheiro dentro. Conta com débito, eu não vou fazer. Então, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai testar se esse valor inicial é débito. Já aconteceu um erro na hora de criar a conta. Cara, não posso criar uma conta já devendo dinheiro. Eu posso criar uma conta com zero e depois tirar. Mas criar uma conta já devendo, eu acho que está muito estranho. E quando eu transferir dinheiro também, eu vou conferir se os valores são válidos. Isso nos deu agora uma área de código que é praticamente uma área blindada, né? Então aquela variável, uma única variável, que é o saldo, ela tem toda essa programação para evitar que alguém faça uma operação estranha, uma operação que não é prevista. E essa é a classe que a gente criou. Ela vai criar um objeto, o objeto vai guardar dentro dele uma única variável, só que as operações permitidas sobre essa única variável, elas são verificadas toda vez que eu executo um desses métodos. É muito difícil da gente encontrar um problema durante a execução de uma conta bancária. Mas se a gente encontrar um problema, é esse código que está aqui que a gente vai aprimorar para evitar fraude, para evitar erro. Então, o outro problema que a gente tem aqui é um problema de arredondamento. Quantas casas decimais o banco vai trabalhar? Então, eu poderia passar um valor maior que zero, só que é 0,000000001. Eu não sei se o banco quer trabalhar com uma precisão tão grande. Às vezes, em questão de financiamento, de cálculo de juros, a gente vai ter casas decimais. Mas o banco tem que me dizer o que fazer quando a coisa fica menor que um centavo. Tá? Então, a gente tem essas possibilidades aqui. Essa última possibilidade, para completar o exemplo, ela evita que eu consiga passar um valor que não faz sentido dentro dessa programação. Esse código, vocês vejam que ele é extenso, mas ele é muito preciso sobre o que dá para fazer. Então, de vez em quando passa uma onda assim e tranca a comunicação, né? Tá, vamos esperar um pouquinho, esperar uns minutos e vamos ver se vai. Então, o illegal argument exception, ele fica na java.lang. Então não tem que fazer import nenhum. É ILL, illegal argument exception. Aguardamos. Bom, consegue me ouvir agora? Ainda travando? Agora voltou. Tá bom. Então, olha só, a gente criou uma classe que é uma peça dentro de um programa muito grande. E essa peça, a nossa intenção é, eu não estou interessado diretamente na classe. Eu quero criar vários objetos em relação ao que eu defini para essa classe. Então, a gente tem essas surpresas com a conexão aí. Ah, certo.
Voltou. Certo. Perguntas, pessoal? Então, oi, pode falar. Posso tentar reduzir a imagem aqui, né? Vamos ver. Elimina um pouco o esforço sobre a banda. Mas o que eu tenho notado é o seguinte, eu tenho conexão ou não tenho. Quando tem, ela tá ligada. Quando não tem, ela vai embora. Eu tinha feito. Bom, me avisem aí se conseguem escutar. A parte importante é ter certeza que uma classe... a parte importante é ter certeza que uma classe funciona. Né? Não dá para ter certeza, mas ter mais garantias, ter mais cuidados. E o cuidado que a gente colocou agora é justamente esse, que toda vez que eu tiver um valor chegando, sendo informado para um método, o primeiro cuidado é verificar se aquele valor ele tem um valor mínimo e um valor máximo esperado. Então, assim como eu testei um valor mínimo, eu posso testar um valor máximo. Olha, tem um certo valor que eu não posso aceitar operações. Né? Então, em geral, a gente está preocupado em controlar dentro de um tipo de dado, por exemplo, um inteiro. Um inteiro, será que faz sentido a pessoa ter uma idade negativa? Uma idade que é acima de 300, acima de 200? Provavelmente é um erro. Então a gente quer colocar esse tipo de restrição para nos chamar a atenção quando acontece um valor que é fora do que a gente esperava. Então, a palavra nova hoje é troll. Troll é a novidade, isso não existia. Só para deixar claro, o que está acontecendo são duas coisas. Ó. Eu vou criar um illegal argument exception, e isso vai ser um exception. Eu vou colocar isso dentro de uma variável. E aí agora eu vou pegar esse objeto e aí eu vou lançar ele. Throw. Só que eu fiz numa linha só que são duas coisas. A primeira é, olha, cria um objeto que ele é uma anotação do que foi que aconteceu. Ele é um registro de ocorrência, ele vai fazer um BO agora. Olha, aconteceu isso aqui. Tá, aí ele vai lançar essa exceção para causar a interrupção do programa. Então vamos ver, olha só. Eu vou criar uma conta, vou colocar 12 como saldo. Agora eu vou olhar o saldo, tá lá 12. Agora eu vou pegar essa mesma conta e eu vou tentar depositar menos 100. E aí eu vou fazer um OK e ele vai parar a execução. Deu aqui um illegal. Só que se a gente olhar a saída de erro, o print que ele deu, ó, nota aqui, ó. Não sei se dá para ver agora, avisem se trancar. Mas olha só, essa é a mensagem que eu botei lá no programa. Vocês notaram que esse é o nome da exceção, Java Lang Illegal Argument Exception. Só que ele anotou o seguinte, ó, era a classe Bank Account executando deposit e isso no código fica na linha 23. Esse que é o boletim de ocorrência que o exception faz. Ó. Quando ele foi criado, quando o new aconteceu, ele anotou o nome do método, o nome da classe, ele anotou qual a linha do código aonde a ocorrência aconteceu. Então, por isso que a gente faz esse new illegal argument exception. Porque quando esse objeto exception, exceção, é criado, ele anota tudo que ele consegue sobre em que ponto a execução estava.
E é essa informação que a gente vai usar depois para descobrir, olha, lá na linha 23 aconteceu. Ah, tá, eu sei o que que é. Ele passou um depósito com valor negativo. Foi aqui que o programa notou que estava tudo dando errado. Então, isso é muito interessante porque esse exception, ele vai permitir que a gente descubra aonde aconteceu o problema. Tá claro até aí, pessoal? Vocês não precisam colocar documentação, a não ser que o enunciado diga faça a documentação com comentários. Aí tem que fazer isso que a gente fez aqui. Vocês não precisam colocar esse if com o throw a legal argument exception. Só se o enunciado disser verifique que o valor depositado é positivo. Mas se vocês colocam a documentação e vocês colocam esse controle, o programa fica muito melhor. Né? Então isso a gente está indo na direção de aumentar a qualidade do código. Então, esse throw, ele evita uma situação indevida e, além disso, ele faz o registro de quando essa situação indevida ocorreu no programa. Então, isso é um programa mais elaborado, com maior qualidade. A gente diz que ele está indo numa qualidade maior em relação à resiliência, tolerância a falhas. Ele é um programa mais interessante. Só que ele tem que ter mais linhas, ele fica mais complicado. Bom, se eu criar uma classe conta bancária e colocar R$100, digamos que aquele double é R$1, colocar R$100. Quando eu perguntar o saldo na sequência, eu espero encontrar R$100, senão a coisa está estranha. Então, deixa eu ver, o que foi que eu falei? Vamos fazer de forma manual já. Eu vou criar uma conta e eu decido que ela tem R$100. Agora, se na sequência eu perguntar saldo, eu espero que tenha R$100. Agora, se a conta tem R$100 e eu mando depositar 20, quando eu perguntar o saldo, na sequência, eu espero que tenha 120. Essa é a forma que eu estou usando para conferir se o programa se comporta conforme eu gostaria, conforme esperado. Isso que a gente fez agora foi um teste. A gente criou um objeto, conta bancária, usou uma ou mais operações e depois conferiu se o resultado de uma operação tem o valor que a gente quer. Isso foi um teste. Então, olha, eu testei, funciona? Testei. Tá. O programa foi testado, passou pelo controle de qualidade. Tá claro aí, pessoal? Podemos continuar, então, o último assunto de hoje? Tem uns minutinhos ainda? Agora vai ficar bem difícil. Não se assustem, pessoal, porque essas coisas aparecem e depois elas são exercitadas. A gente vai fazer o jogo da forca de novo, a gente vai fazer o jogo do 21 de novo, usando essas ideias novas para juntar tudo e ver como o programa vai parecer um programa mais confiável, mais profissional. Só que agora a gente está trazendo coisas novas. Já apareceu o throw, que não tinha aparecido ainda. Apareceu o illegal argument exception, que é uma classe nova, que a gente não tinha usado ainda. Então o nosso conhecimento está se expandindo. A gente diz assim, o nosso espaço de modelagem está aumentando, porque agora eu tenho a classe random, eu tenho a classe illegal argument exception, o nosso vocabulário está aumentando. É como se fosse um quebra-cabeça, só que ele tem mais peças agora. Mas a gente vai se acostumando e quando a gente se acostuma, a gente coloca mais peças e monta de novo o quebra-cabeça. É assim mesmo. Mas a parte que eu queria mostrar, que eu acho que é fantástica, é essa aqui. Eu criei uma conta bancária, eu acabei de fazer um teste. Eu criei uma conta bancária, coloquei R$100, ok. Aí peguei essa conta que eu criei, perguntei o saldo, 100. Eu acabei de testar e conferir que ela funciona, mas quem é que sabe se funciona ou não? Eu acabei de conferir. Mas se eu passar para outra pessoa, talvez a pessoa não saiba o que tem que acontecer. Por incrível que pareça,
há algumas décadas, se a gente depositar R$100 na conta, a gente não tinha R$100, porque existia um imposto sobre operações financeiras. Então, se a gente depositasse 100, na verdade ia ter um pouquinho menos, porque descontava o imposto. Né? E quando a gente faz pagamentos no exterior também, a gente paga 100, mas não gasta só 100, a gente gasta um pouquinho mais, porque tem o imposto, ainda tem o imposto sobre operações no exterior. Então, é bem complicado assim, porque parece trivial, só que um programa de verdade, se eu aplicar o imposto, esses dois impostos, o valor não é exatamente o valor que a gente tem agora. O programa tinha que ser diferente. Por isso que é importante ter um teste e que uma pessoa que entende do assunto nos dá os valores para evitar que a gente faça um programa que, olha, parece certo, mas o especialista olha e diz que está errado. Então eu tenho que saber qual é o valor de entrada e qual é o valor de saída do teste. E isso eu dependo de uma pessoa que saiba, nesse exemplo, como um banco funciona. Por sorte, agora a gente está simulando um banco que não tem nenhuma taxa, não tem nenhum valor, é um problema muito simplificado. Mas existem restrições, tem valores de retirada que eu tenho que avisar um dia antes, senão o banco não deixa fazer a retirada. Se eu conversar com um especialista, ou um caixa bancário, ou uma pessoa que usa banco há muito tempo, ele vai me explicar que existem um monte de regras que esse programinha não atende. Então, se eu conversar com um especialista, ele vai me explicar exatamente o que tem que acontecer. Nesse caso, a gente está usando um exemplo super simplificado, então a gente está usando senso comum, mas a gente poderia perguntar para uma pessoa que sabe mais do que nós sobre banco. O que eu queria mostrar agora é o seguinte, eu tenho essa classe e eu sei como testar ela. Pega, cria uma conta com 100 e agora consulta o saldo e o saldo tem que ser 100. Isso mostra que está funcionando. O que eu testei? Eu testei a classe e eu testei o construtor e o getBalance. Foram os dois que eu usei aqui. Concordam até aí, pessoal? Agora eu vou fazer a última parte da aula de hoje, que é a parte que vai complicar um pouco, mas que é muito legal. Vamos ver. Eu vou apertar aqui nova classe e eu vou apertar aqui no Unit Test. Lembra que lá no livro aparece assim, teste de unidade. Teste de unidade significa eu vou testar se o método funciona. Só que nesse caso a gente vai fazer um programa que testa o nosso programa. Isso é bem estranho, né? Eu vou fazer um programa para verificar se o outro programa funciona. Quem vigia o vigilante? É a pergunta, né? Então, Bank Account Test. Dá para ver aí, pessoal? Eu fui criar uma classe, só que ela não é uma classe normal. Ela é um Unit Test. No meu BlueJay, no de vocês deve ser teste de unidade, teste unitário. Até aí foi? Vocês estão acompanhando? Dá para ouvir? Nota que eu quero criar essa classe, então o nome da classe que testa essa classe é o mesmo nome da classe mais test. Isso é uma classe de teste. Eu não sei como é que aparece para vocês, para mim aparece unit test. Se for classe de teste, pode ser. Só não é a classe normal, a gente tem criado como classe e agora a gente está criando como unit test. Quando eu crio como unit test, se tudo deu certo, o BlueJay deixa ele verde. Então, significa que está certo. Então vamos lá. O que é isso aqui em cima? Isso aqui em cima é o meu sistema. O que é isso aqui embaixo? São os testes do meu sistema. O que é um teste? Um teste é alguma coisa que o programador usou para se certificar que o sistema funciona conforme esperado. Então, isso é uma prática profissional que a gente chega numa empresa e às vezes a empresa não usa. Mas o BlueJay, ele dá essa ênfase de que a gente deveria tentar automatizar o teste. Não só executar o teste, mas automatizar o teste. Então, eu vou fazer um primeiro teste, a nossa primeiro teste automatizado, e aí vocês pensam no assunto e a gente vai tentar fazer isso em outros exercícios. Mas esse é o primeiro teste. Tá? Então, provavelmente, para mim, chama Unit Test, para vocês
deve ter outro nome no BlueJ aí que vocês têm instalado em português, por exemplo. Então, vamos lá, respira. Primeira coisa, vai aparecer uma série de imports, ou seja, a gente está usando bibliotecas. Essas bibliotecas não são da biblioteca Java padrão. Tá? Então, por enquanto eu vou deixar esses imports, não vou mexer. Aqui tem um comentário, que a gente estava conversando, que é interessante ter comentário. E aqui tem um código que a gente não vai precisar no momento. Então, eu vou apagar ele. E eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um teste, que é um método. Que verifica se a classe foi criada. Ó. Então, aqui é um nome, vocês podem colocar teste 1, teste 2, mas é comum colocar tentar fazer uma frase, testa que a conta bancária é criada. Legal. Então, como é que seria esse código aqui? Fazendo isso de forma manual, eu vou ter que relembrar o que foi que eu fiz para testar a classe. O que eu fiz foi o seguinte, eu criei uma conta bancária, eu vou chamar essa conta de bancária de AC, eu coloquei 12 reais, aí eu peguei o AC e eu chamei o getBalance. E aí o getBalance retornou um valor, e esse valor é 12. E aí 12 é o que eu esperava, então tá certo. Eu vou tentar fazer isso com o código agora. Eu vou criar uma conta bancária, a variável se chama AC, eu vou criar uma conta bancária com new, e eu vou passar 12 como saldo. Agora eu vou pegar essa conta e eu vou perguntar qual é o saldo dela. Bom, só que para saber se está tudo certo, eu vou ter que pegar esse saldo e eu tenho que saber se esse saldo é 12. Se esse saldo B, se B vale 12, deu tudo certo. Eu coloquei 12 na conta bancária, consultei o valor do saldo e o saldo voltou 12. Então, eu tenho um último passo agora, eu criei o objeto, eu chamei o construtor, eu chamei o getBalance e agora eu tenho que conferir. Se voltou 12, está tudo bem. Então, o código seria assim. Confere, assertiva, confere se isso é verdade, confere se isso é igual. Verifica se 12 é o que eu espero. E agora compara isso com o valor de B. B é o saldo real da conta. Só que agora a gente tem um problema, eu estou comparando dois números que são reais. E aí quando eu comparo R$ 2, eu tenho que dizer qual é a minha tolerância. E eu vou dizer assim, ó, tolera 1 centavo de diferença. Então, eu fiz um teste, e esse teste tem 3 linhas. Esse teste é um programa, e esse programa ele cria um objeto da conta bancária, coloca um saldo na conta bancária, consulta o saldo dessa conta e verifica se o saldo é o saldo que eu coloquei. Então, parece um teste talvez muito simples. Ele é um teste simples, ele é de propósito um teste simples. Mas ele ficou automatizado agora. Então, no lugar de pegar, criar uma conta, colocar valor dentro da conta, clicar aqui, consultar o saldo, olhar o saldo e pensar, tá certo, tá errado, eu fiz um programa que faz exatamente isso. Nota que o programa agora ficou muito melhor do que era antes, porque eu fiz um programa que confere e dá um veredito se o sistema funciona do jeito esperado. Então eu fiz uma classe e eu fiz um teste para essa classe, só que o teste que eu fiz é automatizado. Isso é muita qualidade, gente. Então, é assim, a gente gostaria que isso existisse em todos os sistemas. Mas existem lugares que as pessoas não fazem, ou não têm tempo. Aí é que tá. Se eu quiser conferir se o sistema funciona,
eu clico aqui no botão Run Tests. E aí ele vai executar e ele vai dizer o seguinte, ó, ele executou um teste e o total de testes que ele conhece é um só, não houve nenhum erro, não houve nenhuma falha. E botou uma barra verde para dizer deu tudo certo. Eu vou fazer um erro de propósito, que é assim, ó. Quando eu programei o Bank Account, digamos, por acaso que eu esqueci. Eu esqueci de colocar essa linha. Eu esqueci. Não coloquei. Então o valor de B nunca foi para dentro do saldo. Se o valor de B nunca foi para dentro do saldo, quando eu consultar o saldo não tem nada no saldo, tem zero. Então, eu acabei de estragar a classe Bank Accounts. Acabei de mexer nela e estraguei ela. Então, se eu testar agora e colocar lá 12, quando eu perguntar o que tem dentro, ele vai dizer tem zero. Ah, o programa não está funcionando. E aí, quando eu perguntar qual é o saldo, ele vai dizer zero. Mas assim, eu vou ficar pensando, quando foi que a gente fez isso? Quando é que a gente... o que aconteceu? Só que agora eu tenho esse programinha que testa se aquele comportamento super simples funciona. E aí executa ele diz assim, ó, ops, eu tentei criar conta, já deu uma linha vermelha, cara, isso não funcionou, falha. Ao rodar o programa falhou. Quando acontece um erro, é porque eu fui rodar o teste e o teste falhou. Quando o sistema falha, é um failure, uma falha aqui. Então, num programa muito grande, a gente mexe em muitas coisas. E eu posso ter feito uma bobagem como essa sem perceber. Às vezes, a gente faz uma coisa boba do tipo assim, ó. A gente diz que esse balance vai ficar uma coisa assim, ó. Balance recebe balance. Se a gente fizer um negócio assim, a gente vai para casa bem feliz, ó. Eu recebo aqui o saldo, testo o saldo, aí coloco o saldo no saldo. Legal, beleza, ficou bem melhor do que botar aquele B. Eu sou um baita programador. E aí vai embora, coisa e tal. Quando a gente tentar rodar o teste, olha o que acontece. Deu errado. Como assim? Eu só troquei o B por balance. Mas é que balance é o nome do campo. E agora eu criei um balance que é um parâmetro. Então, esse nome aqui, ele se sobrepõe a esse nome. O que eu fiz aqui é 12 recebe 12. O código correto em Java tinha que ser assim, ó. O campo balance recebe o valor do parâmetro balance. Isso seria o código correto. Peraí, tá brincando comigo. Funcionou. Funcionou. Agora, quando eu tentei fazer aquela mudança, eu vi um B. B tá feio, vou botar balance. Balance recebe balance. O que a gente fez? A gente pegou uma variável e colocou nela o próprio valor dela. A gente não conseguiu fazer acesso a esse campo, porque esse nome desse campo é o mesmo nome de uma variável local que está mais próxima. Quando eu falo balance aqui, é esse mais próximo. Se isso aqui fosse B, aí não haveria problema. Então, imagina numa manutenção, teu colega olha assim, esse B está muito feio, eu vou trocar por uma variável, e aí faz a bobagem e para de funcionar. Como a gente tem os testes, a gente pode, a qualquer momento, executar o teste e aqueles comportamentos mais básicos que a gente espera da classe para ela funcionar estão sendo confirmados por um programa. Sempre a piada é essa, né? Como é que eu faço um programa e eu não sei se ele funciona? Então, para testar se ele funciona, eu faço um programa. Eu tenho um programa testando um programa. Isso gera aquele problema de como é que eu sei que esse programa que eu testei funciona se o programa que faz o teste pode estar errado? Não. A gente imagina, então, que esse programa de teste ele é muito simples, ele tem 3 linhas, e aí se ele não dá o valor que a gente quer, a gente precisa olhar com calma, ver se o teste está errado ou se o sistema está errado. Um dos dois está errado. Então, não tem teste do teste. A gente não vai fazer um terceiro teste para testar esse teste. Esse teste testa o sistema, só. O que pode acontecer é que eu posso, por exemplo, colocar mais de um teste aqui dentro. Então, eu posso fazer um teste de outra coisa. Eu tenho lá, criei 12, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma conta, eu vou fazer um saque,
e esse saque eu vou sacar R$ 1. E aí quando eu perguntar o saldo, eu tinha 12, saquei 1, se tiver certo é 11. Então agora eu fiz um segundo teste. E isso é muito legal, porque agora eu posso colocar mais um teste e isso não vai ter mais fim. Agora eu posso colocar quantos testes eu quiser. No momento eu tenho 2 testes. Então se eu apertar executa teste, olha, a conta cria, o saque funciona. Agora qual é a minha próxima reação? Eu já crio a conta, o saque funciona, eu vou fazer um teste para o depósito. Se eu fizer o teste para o depósito, eu tenho a automação dos testes que confirmam que essa classe auxiliar é uma classe que tem o comportamento esperado. Então, a gente está olhando o throw, a illegal argument exception, a gente está olhando o teste manual e agora está olhando o teste automatizado. Tem também a ideia de documentação, comentário. Tudo isso leva na intenção de que eu acho que o programa está pronto e eu quero entregar ele para uso. Então, antes de terminar todo o projeto, documentação vai estar em dia, a verificação de parâmetros vai estar em dia e eu tenho testes automatizados para ajudar a verificar se o programa funciona conforme esperado. Tudo isso vai colocar bastante qualidade no sistema que a gente faz. Mas a gente continua fazendo a coisa, né, primeiro a parte do sistema funcionar simples e depois a gente acrescenta a qualidade. Tranquilo até aí, pessoal? Teste unitário no BlueJay. O BlueJay tem outras formas de criar testes, mas eu quis fazer como código para tornar isso mais próximo do que a gente vai fazendo. Então, todo teste do BlueJay eu tenho que criar um objeto, chamar um ou mais métodos e depois conferir se o valor esperado coincide com o valor obtido no sistema. Então, são 2 valores. O teste tem o que eu acho que tem que acontecer e o que aconteceu de fato. E os 2 têm que coincidir. Só que quando são números reais, eu preciso ter uma tolerância, que foi o que a gente colocou aqui. Esse é o epsilon, né, da tolerância de precisão. Então, é um banco, até 1 centavo de diferença, a gente não vai dar bola. Se der 1 centavo, a gente já começa a ficar preocupado. Então, e agora a gente pode voltar. A gente pode escrever o jogo da forca, a gente pode escrever o jogo de cartas, usando essas ideias de classe, testes automatizados, documentação, tudo isso vai permitir escrever um programa um pouquinho melhor. Certo, pessoal? Vou tentar deixar disponível a gravação e o código que a gente fez hoje com o teste conta bancária e o aplicativo da conta bancária. Acho que por hoje era isso, pessoal. Perguntas? Ah, pois é. Tem 2 estratégias. Agora que a gente tem mais vocabulário, a gente conhece mais classes, conhece mais técnicas, a gente poderia começar a reescrever o jogo do zero. É uma opção. E a outra forma é reorganizar o código que existe, considerando essas estruturas novas que a gente está falando. Então a gente tem 2 caminhos: reescrever do zero ou reorganizar. Inicialmente, quando a gente não tem muita prática, eu confio mais na ideia de reorganizar. Porque a nossa intenção é manter o programa funcionando, mas com outra estrutura interna. Então, eu diria que o primeiro exercício seria pegar o jogo da forca e alterar o lugar onde as linhas aparecem para colocar uma classe jogo da forca. E pegar o 21 e alterar o lugar onde as linhas aparecem para criar uma classe carta. Então, a gente tem uma função do jogo, a gente mexe na estrutura e mantém a função. Isso é uma refatoração, reorganização. A outra forma é, munido desses conhecimentos, interpretar de novo o enunciado para criar um programa do zero já usando as estruturas. Eu acho, né, cada pessoa tem que ver o que fica melhor, mas eu acho que no início
a gente precisa aprender a reorganizar para ter confiança de já sair fazendo a classe desde o início. Então, é provável que no próximo encontro a gente vai estar falando sobre isso, vai estar falando sobre reorganização de código. Vocês já podem ir pegando o jogo da forca e o jogo de cartas, né, para reescrever. Eu diria que o jogo da forca tem uma única classe auxiliar, que é jogo da forca, vai ter o app e o jogo da forca, todo o jogo fica dentro dessa classe auxiliar, e o jogo de cartas, ele tem 6 cartas. Então, o jogo de cartas, ele vai ter lá o jogo do 21 e vai ter a classe carta. Só que a classe carta vão ser 6 objetos, um objeto para cada carta. Então, a estrutura de classes vai ser diferente, porque o jogo de carta, as cartas vão aparecendo, é um jogo mais dinâmico do jogo da forca, que tem uma única palavra, que é só substituída. Então, quem quiser já ir pensando nesses 2 projetos, é interessante. Só para... Oh, pois não? Mais uma pergunta, só que essa é melhor ser pelo microfone. Vai ali na programação do teste de novo, rapidinho. Por que a gente tem que botar esse @teste? Ali na linha, acho que É verdade. Isso a gente não tem que tinha... fazer uma marcação. Exato, exato. Esse JUnit é uma biblioteca e ele localiza, dentro do sistema, ele localiza quais são os métodos que são testes, porque eles estão marcados com @teste. Ok. Se eu tirar, por exemplo, se eu tirar o @teste, o método está lá. Só que agora, quando eu tentar executar os testes, ele não é capturado pelo JUnit. Ele não vai entrar em execução. Boa pergunta. Isso não tinha sido usado até agora. Essa marcação é que permite que a biblioteca JUnit localize o código do teste. Só o que está marcado com @teste é que vai entrar em execução quando eu apertar o botão dos testes. Tá certo? Boa pergunta. Ok, valeu, Soro. Muito obrigado, pessoal. Até quarta, então. Até quarta. Até mais. Boa manhã aí. Tchau, tchau. Igualmente.